Olá, sejam bem-vindos ao Band Entrevista. Recomeçar, uma palavra tão importante para todos nós. Imagine para homens e mulheres que cumpriram pena e saíram da prisão, os chamados egressos de penitenciárias e presídios. Cercados de preconceitos e, em muitos casos, abandonados pelo setor público, o retorno para a sociedade, na maioria das vezes, é extremamente difícil. E o assunto precisa ser falado, afinal, o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. São mais de 660 mil pessoas presas que uma hora vão cumprir as penas e deixar os presídios. Pensando exatamente em ajudar essas pessoas, foi criado o Instituto Recomeçar, uma organização social que tem um projeto voltado para essa área. O objetivo de apoiar e mudar o rumo dessas pessoas. E para falar sobre esse assunto tão importante, nós convidamos a coordenadora regional do projeto no Distrito Federal, Thaís Miguel. Thaís, muito obrigada pela sua participação aqui no Band Entrevista. Viu? Olá, Renata, é um prazer estar aqui. Agradeço a oportunidade de dar voz aos invisíveis. Pois é, pessoas invisíveis, né? Que interessante você usar essa palavra. A gente está falando aí de uma população carcerária imensa, né? De pessoas que erraram, mas todos nós erramos, né? Sim. E pessoas que precisam, que merecem dessa chance do recomeço. Então, é um debate extremamente importante na nossa sociedade que precisa ser feito. Queria perguntar para você o que é o Instituto Recomeçar? Bom, é um instituto voltado a cuidar dos egressos, né? Apoiar, qualificar e encaminhar para o mercado de trabalho. Nós somos uma ONG que já teve início em 2015, lá na cidade de São Paulo, pelo nosso fundador, Leonardo Precioso, também egresso do sistema prisional. E através dessa ONG, gerada lá, com o apoio da Gerando Falcões, o Instituto se postergou para Recife e chegou em Brasília agora no meio do ano. O Instituto, a gente sabe que o egresso, ele passa, né, pelo sistema, por seus diversos crimes ou casos e acasos que não se mensura, né? Cada um tem a sua pena, mas acaba e a gente, do Instituto, ele tem como abraçar, né? Porque somos egressos, tem uma metodologia por trás, né? A gente desenvolve, nós trabalhamos, nós monitoramos e fazendo com que assim a gente funile aqueles egressos que realmente precisam de um recomeço. Que apenas com uma oportunidade, com uma dada de mão, ele vai muito além. E é por esse público que a gente vai atrás, é por essas pessoas que não querem mais a volta, né? A reincidência no Brasil está absurda. Sim. Então, a reincidência é muito grande, né? Eu tenho aqui, a cada 10 presos, 7 voltam para a cadeia, é isso? Exatamente. Hoje, Brasil, a nível nacional, 42,5% dos egressos retornam, né, se reincidem. E os nossos dados pelo Instituto Recomeçar, lá desde 2015, comprova que 5%, e isso é atestado pela doutora Orleide, uma juíza de Pernambuco, apenas 5% dos nossos atendidos, eles voltam para reincidência. É um número muito baixo, é um número surpreendente e acredito que melhor ainda é aqueles que estão se reerguendo através do recomeçar, porque é uma metodologia, é uma trilha e essa trilha resgata valores, resgata sonhos, direciona para aquelas qualificações, para aqueles desejos que a gente sabe que, se bem direcionado, bem produzido e bem rentável até para o mercado de trabalho. Então, assim, é um assunto polêmico. Sim. Né? É um assunto que a gente, como eu disse aqui, a gente precisa falar. E existem vários ângulos a se analisar quando a gente fala de presos, de pessoas que cometeram crimes, né? Sim. Existem pessoas que voltam a cometer crimes por
extrema falta de oportunidade, né? Sim. E aí o Instituto Recomeçar está aí para provar isso. Exatamente. Com números. Com números, com indicadores. Com indicadores. Que você está me dizendo o seguinte, que as pessoas que fazem parte do Instituto Recomeçar, apenas 5% voltaram a reincidir. É isso? Isso, né? exatamente. Então, se você dá, isso é uma constatação, né? Se você dá oportunidade para essas pessoas que saíram dos presídios, oportunidade de se reinserir na sociedade, de se reinserir no mercado de trabalho, então a probabilidade deles voltarem à criminalidade é muito baixa. Exatamente. Isso é uma constatação, não é isso? Sim. E você tem também uma parcela de criminosos, que aí acredito, não sou especialista no assunto, que são pessoas que têm aí algum distúrbio, né, alguma doença, e que são pessoas que talvez não estejam preparadas para conviver na sociedade, mas é uma parcela muito pequena, acredito eu. Sim. Né, que são psicopatas, enfim, pessoas que de fato não têm a capacidade de conviver com a sociedade. E aí eu acho que entra tudo num bolo, né? As pessoas não querem entrar no debate ou entram no debate de forma superficial e aí entra todo mundo no bolo que bandido bom é bandido morto e aí você não consegue fazer um debate como deve ser feito, né? Exatamente. Exatamente. Hoje o Instituto ele não cuida de crimes patológicos. O que seria crimes patológicos para as pessoas poderem entender? Pedofilia, estupro, crimes contra... A vida. É isso? A vida, porque a vida também seria o homicídio. O homicídio a gente atende. Tá. Seria mais o crime, digamos que não sei se eu posso falar isso, mas digamos que patológico ele é do sangue, né? Ele tem uma característica mais forte, que são esses casos. Estupro, pedofilia, esses casos mais polêmicos. O que a gente pede que a sociedade enxergue, e o que a gente está aqui para trazer, são as pessoas que cometeram pequenos delitos, que cometeram atos, digo até por mim, o que difere eu de um ser humano é um ato, de qualquer pessoa é um ato, e são pessoas que cometeram atos, querem voltar a se integrar novamente na sociedade, mas isso não é possível, porque todas as portas estão fechadas. Porque muitos acreditam que ali é a escola do crime e colocam aqui que todo mundo está ali, chegou, mesmo mocinha, chega lá e aprende errado e vai viver com aquilo para sempre. Não, lá existe mãe que chora por falta do filho, existe o pai que está enganado. A gente sabe que existe sim no Brasil um índice, ainda que pequeno, existe o índice da inocência das pessoas que são inocentadas depois. Eu posso dizer para você vários crimes, até defesa, mulheres que se defenderam foram parar lá dentro, né? Que legítima defesa, por legítima defesa. Eu posso te falar, eu conheço também, por exemplo, policiais militares que estavam prejudicados pelo trabalho, psicologicamente, não foram bem amparados e cometeram delitos. Então, tudo isso é ex-presidiário. Eu quero julgado. Eu quero que você conte um pouco da sua história, sim, tá? E da realidade que você viveu no próximo bloco. Tá bom. Então, agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí que a gente te espera. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o projeto Recomeçar, que ajuda a reinserir homens e mulheres egressos do sistema prisional na sociedade. Nossa entrevistada é a coordenadora do projeto regional, coordenadora regional do projeto no DF, Thaíse Miguel. Thaíse, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória, né? Hoje você coordena essas pessoas que estão saindo do sistema prisional para dar oportunidade de reinserção na sociedade, de reinserção no mercado de trabalho, mas você passou por isso também. Queria que você falasse um pouco sobre essa sua experiência. Bom, em 2015 eu fui detida através de... estava fazendo viagem, a famosa mula, né? E estava fazendo uma viagem com drogas e fui detida. Sou brasiliense, porém fui detida na cidade de Pernambuco, em Recife, no estado de Pernambuco, e fui sentenciada a 10 anos e 6 meses.
Passei 3 anos e meio dentro do regime fechado. Foi me concedido uma tornozeleira eletrônica. Eu fui de domiciliar e passei mais 11 meses de tornozeleira, onde eu recebi também uma oportunidade de emprego num cemitério. E se você me perguntar se a época mais difícil foi lá dentro do sistema ou fora, eu vou dizer para você claramente que foi fora. Porque dentro do sistema eu sabia que eu tinha cometido, mesmo que poderia ter sido mais leve, mais brando, não é mais esse o caso, mas lá eu tinha uma esperança, que quando eu voltasse, eu poderia voltar aos meus estudos, que eu fazia em faculdade, eu poderia voltar ao emprego normal e tudo voltava a ser como era antes. E não foi essa a realidade que eu me deparei. Quando eu estava de tornozeleira eletrônica, a primeira coisa, as pessoas olham, identificam e viram a cara. Um leproso, às vezes, eu olho assim, sabe? Hoje não, porque ninguém mais observa, né? Mas com a tornozeleira está escrito. Então, eita, ela é do crime, ela passou lá e ela já te julgam, já te falam todo... Já te condenam. Condenam por todo... Não é nenhum julgamento, Exatamente. já é uma condenação. E aí eu passei esse tempo muito difícil, muito... horrível, né? Dentro ali de tornozeleira e sofri muito, entrei até numa depressão, mas Deus, que é o dono de todas as coisas, Ele sabe do coração, né? E aí eu voltei, pude voltar para a cidade de Brasília, que é onde eu tenho a minha família, e foi onde eu tive o apoio deles, né? Eu tive uma oportunidade de ir trabalhar em um emprego administrativo, o meu gestor, ele me deu uma utilidade. E com esse contexto, com o abraço da mãe, né, ali você está em casa, eu me senti mais forte, tive o apoio também da FUNAP, eu acredito que Deus, Ele coloca muito essas pessoas, sabe, para resplandecer, né, e aí, através de todo esse apoio, eu me reergui, né, eu voltei a fazer meu curso de sistemas de internet, que é uma área que eu gosto muito, e conheci o Instituto Recomeçar. Né? O Instituto Recomeçar, ele apoiou e desde o sistema, porque eu tive funções dentro do sistema que eu tinha que cuidar. Teve uma época que eu era enfermeira, eu nunca tive formação. No sistema penitenciário? No sistema penitenciário. E aí teve uma época que eu ajudava tanto que eu acabei descobrindo um propósito, que é ajudar, né? E quando eu passei por essa fase e eu vi que a única coisa que... Aliás, o que muitos precisam é apenas uma mão, é apenas uma frase. Foi o que mudou. Quando eu me senti útil, eu fui atrás, eu consegui. Eu tive apoio, claro, mas eu consegui, né? E o Instituto Recomeçar, ele mostrou que eu posso ir mais além. Você não é invisível, você tem voz e pode transformar. Então, juntou o meu projeto, o meu processo, né? Junto com o meu propósito, e o Recomeçar chegou e a gente tem conseguido caminhar e abrir mais, assim, a questão eu ainda tenho traumas no sistema, isso é notório, mas quando eu tenho apoio, quando eu tenho alguém que vai, porque o Instituto ele tem um atendimento psicológico, ele tem um apoio social, de um mediador, de uma pessoa que vai me ouvir, então eu me sinto muito mais forte para ir muito mais além. E na minha caminhada aqui em Brasília também eu conheci muitos egressos que têm, como eu, né, que é só um empurrão, sabe? Vai. Estou aqui e ele vai. Então, o Instituto, ele trouxe isso, eu me apaixonei, trouxe para mim, né? Peguei para o meu coração e tenho tido bastante vitórias, tenho tido bastante mérito, digamos assim, por ser um exemplo. E eu acredito que tem gente muito melhor do que eu ali dentro para ser exemplo. A única coisa que é preciso é a oportunidade. Errar, o que me difere é só um ato de qualquer ser humano. Eu sou uma cidadã normal, errei, paguei, sim, mas a sociedade também precisa me ouvir. Claro. Né? Eu não posso votar. Então, eu não tenho muito... Não pode o quê? A gente não pode votar. Nunca mais? Não, por um bom período, né? Acho que é 5 anos após. Não vou te dar com precisão essa informação. Mas a gente fica
até agora a gente continua invisível. Por exemplo, eu tive muita dificuldade para ser contratada pelo Recomeçar por conta do título eleitoral. Sim. Porque fica suspenso, você não pode nem fazer a contratação via MEI. Sim. Então, isso impede até do empreendedor que não tem a vaga lá no CLT ou não tem a vaga LEP, né? Que impede até eles de prosseguir. Sim. A pessoa fica totalmente informal, é marginal e pronto, né? Sim. Você me disse que você ainda carrega traumas, né? Dessa sua vivência, enfim. Quais são esses traumas? A ansiedade é muito notório, né? E digamos que ambiente com muito barulho, muita agitação, assim como era lá dentro do sistema, me traz... Você ficava numa cela com quantas mulheres? Já teve época de eu ficar com 48 mulheres. Em uma cela? Em uma cela. Bem, em situações muito complicadas, né? Porque eu não tinha visita, a gente sabe que o nordestino que vem para cá, ele sofre uma certa resistência pelo sotaque. A gente também sofre uma certa resistência pelo sotaque, por falar certinho, numa cidade que não tem aquele, né, essa população. Então, eu sofri o preconceito de ser uma patricinha, né? Era muito difícil, eu não tinha visita, as meninas, muitas, né? Aquela lá é só... Dentro do sistema se cria regras. O engraçado é que, como, por exemplo, o pedófilo, né? O estupro, ele tem regras para não ser aceito. Dentro do sistema, por exemplo, tem regras como o respeito à visita, que não é um respeito, é uma regra, sim. E assim, ele mesmo cria regras, né? Existem as leis deles. Né? Existem as leis. E aí, quando você... eu sempre tive uma vida comum, eu trabalhei em locais... não vou citar nomes porque a gente sabe que depois repele, mas assim, eu sempre tive vários trabalhos, eu sempre menor aprendiz, eu trabalhei de analista de sistemas, então eu tinha uma vida, né? Eu não estava envolvida 100%, foi um ato, foi uma ligação que recebi, fui lá e fiz. E aí é para sempre? Vai ser para sempre isso, posto? Hoje eu consigo, acredito que o Recomeçar, ele me deu essa voz de poder falar da minha história sem que doa, né? Hoje eu trouxe orgulho para minha mãe quando teve uma inauguração, de mostrar para ela que todas aquelas visitas que ela fez, sabe, todo o sofrimento, as orações dela foram ouvidas. E aquelas pessoas que me apoiaram, quem vai assistir, ouvir, vai saber que não foi em vão. E isso é muito, muito gratificante. É um outro olhar. E quem conhece bem o egresso, esses, que a gente não fala da caixa de leite toda, não. Eu tô falando da nata, sabe? De quem tem uma gordura ali, que tem uma coisa algo a mais que é impressionante. Que você vai conhecendo histórias, a minha ficha é pequena. É pouco emocionante, dentre várias que você vê que a pessoa se supera. A gente tem hoje empresários, tem gente em todos os locais que já passaram, mas a gente quer exatamente essa... Muitos ficam ali acolhidos. Hoje, uma dificuldade que eu tenho dentro do Instituto é exatamente trazer o egresso. Hoje, a gente já trabalha desde julho, né? Estamos em dezembro, apenas 200 egressos se cadastraram. O rumor está acontecendo, mas cadê o restante da população? Elas se acolhem, elas, né, têm ali o seu rosto, por que eu vou entrar? Será que a sua autoestima está tão destruída de que não existe mais quem vá ajudar de verdade, que chega a ser difícil falar, ei, vem cá, tem uma solução, sai desse túnel aí que aqui tem jeito ainda, que tem outro caminho, a gente consegue, vem junto. Então é difícil, muitas vezes. Obrigada, né? Agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não saia daí, a gente te espera. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o projeto Recomeçar.
que ajuda a reinserir homens e mulheres egressos do sistema prisional à sociedade. Nossa entrevistada é a coordenadora regional do projeto no DF, Thaíse Miguel. Thaíse, realmente para a pessoa, né, homem, mulher, que cumpriu a sua pena, então, assim, já pagou, né, em tese, né, para a sociedade em geral, o erro que cometeu, muito difícil sozinho chegar e conseguir o emprego, porque, assim, quando você vai... Como é que é esse processo? Você chega em algum lugar, necessariamente você tem que dizer que você saiu do sistema prisional? Como é que é esse processo? Como eu consegui um estágio, então eu nunca cheguei a ir para uma entrevista de trabalho. E desculpa interromper, esse seu estágio, ele foi direcionado por alguém? Quem foi o intermediário? Bom, eu comecei na Nova Cap como FUNAP e lá eu consegui a oportunidade de estagiar. Então, eu fui vista através do meu esforço, através do meu conhecimento, né? Eu consegui, né, os colaboradores... Então, foi o próprio governo, né? Foi o próprio GDF. Sim, a própria Nova Cap, né? Quem me deu a oportunidade. Mas com o Instituto, né, eu tenho pegado vários depoimentos de pessoas que vão para a entrevista de trabalho e a gente sofre preconceitos. Assim, por exemplo, o último que eu ouvi agora era que na hora da entrevista o rapaz falou assim... Na hora de entregar o resultado, olha, se você fosse assassino, eu te contratava, mas como você é ladrão, eu não vou te contratar. E o outro, na mesma tese, como assim? O ladrão falou, o empresário falou para o outro que se fosse assassino, contratava, mas ladrão não. Então, assim, é só uma desculpa. Entendo. Sempre tem uma desculpa, né? E, além disso, o maior preconceito, às vezes, até é escancarado. Na hora que chega no processo, por exemplo, teve um outro depoimento de uma moça que é um pouquinho mais, né, cheinha e ela, na hora do teste, eles falaram que não tinha a prova para aquela roupa e que ela estava dispensada, quando na verdade foi porque eles descobriram que ela era egressa e não contratou. Então, são várias e várias portas. Eu gosto muito de frisar que quando você bate a porta para um egresso, ele está voltando novamente para o crime. E quando outra porta bate, ele volta mais violento, porque quando não se tem oportunidade, precisa se gerar renda, porque comer é básico e sustentar os filhos, depois de uma ausência tão longa, é mais do que necessário, até... É extraordinário, é básico, né, para o homem levar para o seu filho. É a obrigação de uma mulher que os filhos ficaram um certo tempo com fulano e como é que eu vou pegar de volta, sendo que eu não tenho emprego, eu não tenho casa, eu sou repelida. Certamente. A gente está terminando, eu queria que você falasse assim, o projeto precisa da ajuda de empresários, portanto, né? Exatamente. Eu acredito que se um empresário deu oportunidade para um egresso, ele vai abrir outras portas, porque o que ele vai ganhar, ele está tirando alguém do crime. Sim. Quando ele abre a porta. E às vezes é tanta vontade que aquela pessoa tem, né? Exatamente. Que ela dá um desempenho muito melhor do que as pessoas que... Para ali tanto faz, está ali porque tem outra oportunidade. Para o egresso só tem aquela. Sim. Então ele vai fazer das tripas coração para fazer aquilo ali. Tudo, né? Exatamente. Para dar certo aquela oportunidade. Exatamente. E quando você diz que ele pode, você dá a oportunidade sem... Olha, você é útil. Você mostra que a utilidade do ser humano, né, é imprescindível. Então, assim, ganha na produção, né, e ganha também na sociedade, com o seu papel de sociedade civil também. Com certeza. Então, assim, empresários, egressos que queiram entrar em contato com vocês, como é que faz? Eu tenho aqui um número, quem quiser anotar, que é o 9671 6867. 9671-6867. Então, esse é o contato de vocês. Isso, é o atendimento para egressos, né? Então, é para a gente fazer esse acompanhamento através desse telefone. Tem toda uma metodologia. Pode chegar lá que a gente tem todo o amparo para atender. E além disso, eu deixo o site, aqui, né? Isso, nós temos o site recomeçar360.com. Além, também, chamo até para o empresário para a gente fazer
um bate-papo, uma live. Temos o Instagram do Instituto Recomeçar, @Instituto Recomeçar 360DF, tá? Que é o especial aqui de Brasília. Tem também de toda aquela metodologia que eu falei, tudo o nosso começo lá de 2015, que a galera lá, vou até passar os números, que são os números muito legais, são 400 egressos, já trabalhando de forma CLT, 40 pessoas na faculdade e além de um número de qualificação muito grande. Então, a gente tem feito a diferença por lá e está trazendo para Brasília e temos muito para aumentar, né, no âmbito. Parabéns pelo seu exemplo, parabéns pelo seu projeto, pelo seu trabalho e as portas estão abertas aqui para a gente divulgar, porque toda a sociedade ganha com isso. Muito obrigada, viu? Agradeço você, toda a equipe, né, por nos receber e estamos juntos. Estamos juntos, com certeza. E o Band Entrevista de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até sábado que vem. Tchau, tchau.